Seu Deus, mais uma vez viemos aqui para suplicar a Tua misericórdia. Vamos fazer mais um vídeo onde vamos tratar de algum assunto que, infelizmente, no meio do povo que é conhecido como igreja existe. Mas nos ajuda a esclarecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Não há amor no coração, o homem sempre sagaz, perdendo o vínculo com Deus, dando lugar a Satanás. Não quero mais viver neste mundo, não tem nada que me satisfaz. Não quero mais viver neste mundo, não tem nada que me satisfaz. Quando eu partir deste mundo, daqui eu não levo saudade. A hipocrisia do homem sempre termina em maldade, mas descobri o lugar perfeito lá na eternidade. Mas descobri o lugar perfeito lá na eternidade. E hoje eu convido você para morar no céu, para desprender deste mundo, deixando de viver ao léu. Pois Cristo abriu o caminho do Calvário, rasgando o véu. Pois Cristo abriu o caminho do Calvário, rasgando o véu. Deus, glória, aleluias. Hoje nós vamos falar de um assunto bem marcante no meio dos lugares conhecido como igreja. E para darmos início a este assunto, vamos estar lendo Carta aos Romanos, capítulo 4, do verso 1 até o versículo 8. Diz o seguinte: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura:
creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, aqui nesse texto já temos bastante coisas para falarmos acerca deste assunto. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra um personagem assim bem conhecido de toda a nação judaica, do povo da promessa, e declara aqui no verso 1: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos: que nós alcançamos segundo a carne? Não conseguimos alcançar nada senão a condenação, porque a carne, ela é tendenciosa a viver prazeres do mundo e onde só conduz o homem para a condenação. E o verso 2 diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. É aquele homem: eu fui bonzinho, eu dei esmola, eu assisti o mendigo que estava na porta, dei um pedaço de pão. Isso é apenas dever. Porque aquele que vê um seu semelhante passar fome e não faz nada, ele é tido como um ímpio. Nós vamos falar disto ainda há pouco, dentro deste mesmo assunto. Agora vamos saber um pouquinho do que diz as Escrituras. Diz assim: pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Então, o mesmo exemplo de Abraão, nós devemos fazer. Nós temos um exemplo no meio do seu apostolado, inclusive até hoje, isto é um provérbio que o mundo usa: eu sou igual Tomé, que preciso ver para crer. E por que aconteceu isto com Tomé? Quando anunciaram que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou. E quando Jesus aparece no meio deles reunidos ali em um local, e Jesus se apresenta a ele, e ele prostra diante do Senhor, e Jesus manda que ele apalpe nas feridas a marca dos cravos, e ele prostra diante do Senhor, e o Senhor fala para ele: olha, Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu, porque tu está vendo, você está crendo. E é este tipo de crença que nós temos que
acreditar na promessa, nas escrituras, que tem nos indicado a pessoa, o Salvador que é. E isto, quando nós cremos, nós somos justificados. Então, nós passamos a ser justos, porque fomos justificados pelo próprio Senhor. E o verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Porque se eu dei alguma coisa a alguém, é como dever, como dívida, é o que deve fazer. E a salvação, ela é gratuita. A única coisa que nós temos que fazer é crer. Quando nós cremos, pedimos perdão, nós somos perdoados e somos os nossos nomes escritos no livro da vida, e isto não precisa galardão maior do que este. E no verso 5 diz assim, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. É o que nós acabamos de falar. E por que aparece o ímpio aqui? Porque quando nós não estamos apenas como criaturas de Deus, dirigido pela carne, os nossos corações é cheio de impiedade. Cometemos pecado, mas quando reconhecemos nosso estado miserável que ocupamos, então isto é imputado como justiça, o perdão, fomos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Esta é a grande justiça que nós alcançamos por misericórdia, não por merecimento, e nem porque temos condição de comprar alguma coisa, porque nós não temos, porque o preço é muito alto e nós não tínhamos nem vamos ter nunca condição de comprá-lo. Verso 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, Davi, ele é um que fala isso por experiência, porque ele cometeu uma falha grave que era digna de condenação eterna, e ele reconhece que Deus teve misericórdia dele e ele pode confessar isso, testemunhar isso com a sua própria vida. E o último versículo desse texto, para nós voltarmos a falar sobre o assunto que queremos divulgar hoje, que é sobre o ímpio, ele ainda encerra aqui no verso 8 dizendo assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Porque quando reconhecidos que fomos perdoados, nós somos bem-aventurados. Porque a condenação já não vai nos pesar mais. E 1 Samuel, capítulo 2, verso 9, diz assim, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalece pela força. Então não adianta, eu posso ter a força, tanto faz do poder aquisitivo, poder de força mesmo, de
valentia e tudo, não vai prevalecer diante do Senhor, porque isto é contado como esterco, coisas inúteis, que não vai agradar e não vai mover o coração de Deus nunca. Ele pode ser milionário, pode ser o maior valente, que não adianta. E agora vamos conhecer um pouquinho do que vem a ser o ímpio. Romanos, ainda 5:6, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, o próprio apóstolo Paulo, mas que ímpios? É aquele mesmo ímpio que Davi confessa na sua experiência. Então ele reconheceu o seu estado miserável que é, e vamos agora conhecer um pouquinho do que é, o que nós conhecemos como homem, como conhecer o homem ímpio. Vamos ver se eu encontro aqui. Aleluia. Como identificar? Temos aqui algumas. Primeiro, o ímpio na Bíblia, aquele que vive em manejar os outros, aquele que quer sempre ser superior a outros. O ímpio, ele age desta maneira, que vive na maneira contra os mandamentos de Deus. Ele anda à vontade, contra a vontade de Deus, e os mandamentos de Deus ele se manifesta sempre contra. Primeiro, falta de consideração, apropriada ou pelas obrigações devidas. Ele não cumpre com seus deveres. É uma das primeiras maneiras que temos para conhecer, identificar um ímpio. Então, e o ímpio também, ele é o ímpio na Bíblia. O que a Bíblia diz acerca? Tem várias coisas, mas aqui vai algumas narrativas. É aquele que vive na maneira contraditória, contrária das que diz as Escrituras, ao direito do seu próximo. Ele é contra tudo isto, e contra também os mandamentos, quer dizer, ele não quer obedecer ninguém. Esse é como se descreve uma pessoa ímpia. E a vontade de Deus, ele se opõe tudo a isso. Ele é um opositor até à vontade de Deus. É o sinônimo de incredulidade. Ele é um cara que diz que não acredita em nada, só acredita nele mesmo. Também é nércio, injusto, tolo, porque com as suas estupidez ele comete várias tolices, corrupto, e isso nós estamos cansados de ver em todas as sociedades, seja ela religiosa, seja
sociedade civil e outras coisas mais, e insensato e etc. Tem vários outros adjetivos que pode encaixar em uma pessoa ímpia. Agora, como identificar um ímpio? Prática de falta de consideração. Ele não considera ninguém, é só ele, mais ele ainda, e os outros nada. Não mostra a presença de Deus nos seus atos. Tudo que ele faz, a gente vê que ali não tem a presença de Deus em nada. Ele não tem amor com ninguém. Então, é uma das maneiras que temos para identificar um ímpio. E quarto lugar, e o que Jesus diz sobre o ímpio? Os ímpios tramam contra a justiça. Então, ele quer fazer a maneira dele, ele é injusto mesmo e assim por diante. Não adianta querer convencê-lo, porque não adianta mesmo. E aonde está esse tipo de pessoa? Ele pode estar em uma igreja, pode estar em uma repartição pública, ele pode estar em uma festa, ele sempre vai ser absoluto. E Romanos 5:6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque nós não tínhamos merecimento, nós estávamos na nossa razão, e a razão do homem é cometer impiedade, e isto Jesus ele deixa bem claro para que nós possamos estar meditando, prestando atenção, para fugir até desses indivíduos desta natureza. Seja em qual sociedade que tiver, seja até na família, encontramos pessoas desta natureza. Então, é uma pequena ajuda para desviarmos de pessoas com esta natureza. 1 Pedro 4,18: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? E para responder isto, vamos meditar no verso anterior, que no caso foi o verso 17, que diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela igreja, casa de Deus. E se primeiro comece por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, Pedro, no versículo 17, ele faz essa pergunta, que é uma maneira... Medite no versículo anterior, que é para meditar. No verso 18 está escrito: se o justo apenas se salva, onde aparece o ímpio e pecador? É só meditar neste versículo 17, diz assim: porque já
é tempo que comece o julgamento. Como vamos fazer isso? Começar, nós não podemos julgar aquele que está à nossa frente, mas podemos começar a julgar nós mesmos, nossos atos. Será que nós estamos agradando a Deus? Será que eu não estou cometendo obras de impiedade? Então, para que não sejamos condenados, nós começamos a julgar os nossos próprios atos. Pela casa de Deus. E se primeiro comece por nós? Então é bem claro o versículo. Vamos medir o que nós estamos fazendo, quais são as nossas ações que nós estamos cometendo, se estamos sendo justos ou injustos. Não vamos ser igual este homem do louvor que nós cantamos, né? Sempre sagaz, é aquele que arranja meio para fazer tudo o que ele quer. Qual será o fim daqueles que são desobedientes? Então, o ímpio, ele, como nós vimos ali na característica dos ímpios, eles não obedecem a ninguém. E desobediente ao Evangelho de Deus. Aí que nós, neste final deste versículo 17, nós podemos conhecer aqueles que estão dentro das congregações, de um modo geral, que estão alterando o Evangelho da verdade para poder levar vantagem, e isto é uma maneira que nós temos de conhecer aqueles que estão dentro das chamadas igrejas e são ímpios. Eles não são servos, são ali aqueles que diz apóstolos, são aqueles que no Apocalipse o próprio Jesus avisou, estava ali dentro daquelas igrejas, e nós temos a maneira de conhecer olhando as suas ações. E Salmos 73, e é bem difícil esses dentro da igreja, porque os Salmos de 73, Asaf, ele disse assim: meus pés por pouco não resvala, não escorrega da caminhada, e porque ele teve inveja do ímpio que prosperava. E no verso 3, ele fala da inveja que ele teve. E no verso 16, ficou perturbado por ver ali a vantagem, o que o ímpio prosperava no mundo, e parece que nunca chega uma sentença para ele. E no verso 17, ele entra no santuário. Foi no momento que ele pôde ver o final do ímpio, para onde ele pode chegar. Então, eu aconselho alguém meditar nesse Salmo 73, porque ali tem praticamente um testemunho desse servo, Asaf, que ele mostra que ele por pouco não perde a bênção da salvação, porque estava prestando atenção. E esses tipos dentro da igreja, o que eles querem são instrumentos de Satanás. Eles são instrumento do adversário para poder roubar a bênção, porque a única coisa que eles sabem fazer é roubar, matar e destruir. Então eles estão ali para matar a sua vida espiritual, eles estão para roubar os seus bens, para roubar a sua paz e te destruir na sua caminhada, que você nunca vai alcançar o grande objetivo da nossa caminhada no Evangelho, que é chegar à eternidade. E esta pequena palestra que nós tivemos hoje é para avisar, para guardar, que alguém possa guardar das grandes ciladas
que este mundo promove para todo o homem, principalmente aquele que quer voltar à sua origem eterna diante do Criador. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos por este período, por esta mensagem, por este alerta neste assunto tão importante para que ninguém possa atrapalhar a nossa caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.